Olá pessoal, meu nome é Victor Costa, aluno do professor Rodrigo, da matéria de Filosofia Geral e Jurídica, da Faculdade Unimogi. E hoje vamos falar um pouco sobre Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, filósofo e teórico político, historiador, diplomata e escritor italiano. Nasceu no dia 3 de 5 de 1469, na cidade de Florença, Itália, no despertar do Renascimento, durante a égide soberana de Lourenço de Médici, o Magnífico. A Itália nessa época estava dividida em pequenos estados, repúblicas e reinos, com muita disputa de poder entre esses territórios. Vinha de uma família de origem toscana que alcançará certa eminência pública no passado. O pai Bernardo Maquiavel era um jurista endividado declarado insolvente e proibido da prática da profissão, após se meter com o fisco. As fontes de renda da família consistiam assim, em serviços ocultos que o pai vez ou outra prestava e exploração de produtos rurícolas, oriundos de uma propriedade herdada pela família, 11 quilômetros ao sul de Florença, na estrada de Siena. Pouco se sabe sobre sua mãe, Bartolomea Nelli. Devido às poucas posses da família, Maquiavel não teve uma educação formal brilhante, mas o pai advogado, que não fora sempre falido, possuía uma vasta biblioteca, na qual o jovem lia extensivamente. O pai do rapaz teve a imaginação incendiada pelas maravilhas da Roma Antiga e outros clássicos. Em 1494, aos 24 anos, Nicolau foi secretário da República de Florença e copista do professor de literatura Marcelo Virgílio Adriani. Com 29 anos, foi estabelecido como chanceler na segunda chancelaria e depois nomeado secretário dos 10 magistrados da liberdade e da paz durante o governo de Piero Soderini. Permaneceu nesse cargo por mais de 14 anos. Durante esse período, cuidou de 23 missões no exterior e teve contato com figuras importantes, que marcaram profundamente sua análise política ulterior, tal qual César Borgia. Com a queda de Soderini e retorno dos Médici à frente de Florença em 1512, Maquiavel foi destituído do cargo da cidadania e ainda multado. Tudo isso por aliarem sua imagem com a do antigo regente. Banido da cidade, exilou-se na pequena propriedade ao sul das muralhas. Em fevereiro de 1513, Maquiavel foi preso a fim de investigarem se participou de conspiração para o assassinato de Juliano de Médici. Alegou a inocência, mas mesmo assim foi torturado. Solto após 2 meses, correu a refugiar-se na fazendola. Após esses acontecimentos, entediado com a vida campestre e intentando retornar às cortes florentinas, escreve O Príncipe, com dedicatória primária a Juliano de Médici, infortunadamente afastado do governo antes de Maquiavel terminar de escrever o livro, e rededicando-o, por conseguinte, a Lourenço de Médici, nome idêntico ao do governante de nascimento de Nicolau, que possuía o título de O Magnífico, que foi quem assumiu o poder após Juliano. Lourenço de Médici morreu em 1519 e foi sucedido pelo cardeal Júlio de Médici, que, ciente da experiência anterior de Nicolau, envia-o numa missão menor à cidade vizinha de Lucca. Quando retorna, é nomeado historiador oficial da República Florentina, com a tarefa oficial de escrever a história da cidade. Em 1523, Júlio de Médici abandonou o governo de Florença para tornar-se papa. Maquiavel foi encarregado de fortificar a cidade e depois viajou com o exército para Roma a fim de juntar-se ao tenente Guicciardini nas forças principais contra Carlos V, rei da Espanha, que ameaçava toda a Itália. Em maio de 1527, ao mesmo tempo que o exército espanhol saqueou Roma, Florença se levantou contra os Médici para a instituição de uma nova república. Nicolau retorna a Florença, porém dessa vez cai em desgraça por ter apoiado os Médici. Após os eventos, acabou enfermo, falecendo no dia 21 de 6 de 1527, com apenas 58 anos de idade. Principais obras. Como autor, Maquiavel dedicou-se à escrita após a destituição do cargo público usufruído durante a administração de Soderini, quando exilou-se na propriedade rural familiar ao sul de Florença. Em resumo, comentário sobre a primeira década de Tito Livio. Obra publicada póstumamente em 1531, o autor propõe comparações de algumas situações políticas de sua época com fatos ocorridos na antiguidade, a fim de que fossem divulgados bons exemplos de como agir politicamente. A arte da guerra.
composto por 7 livros, foi escrito entre 1519 e 1520. O primeiro e segundo livros falam sobre a instituição militar e a vida civil. O terceiro, quarto, quinto e sexto livros mostram como um exército é organizado para a luta, mencionando a ordem de batalha, o combate e a artilharia. Já o sétimo livro mostra as regras gerais e as conclusões de Maquiavel sobre a guerra. Já a Mandrágora, comédia considerada uma obra-prima do Renascimento italiano, foi publicada em 1524. Consiste em uma sátira poderosa à corrupção da sociedade italiana da época. E devido à relevância deixado para a última análise, a obra O Príncipe, escrita em 1513 e publicada apenas póstumamente em 1532, a mais importante do teórico, o livro lida com as qualidades necessárias à liderança. É dirigido a um príncipe que esteja governando um estado e o aconselha sobre como manter seu governo e aumentar seu território da forma mais eficiente possível. Essa eficiência é a base da ciência política de Maquiavel. Tal como ciência, não deve possuir nem ética nem compaixão. Ela funciona ou não. O que se pôs a descrever, portanto, era a maneira como funcionava a ciência política. Várias das célebres frases de Maquiavel estão contidas nesse texto. As circunstâncias que Nicolau descreve no Príncipe não são utópicas, nem se referem a conselhos otimistas de um escritor oportunista. Maquiavel insistiu em falar da realidade, do real comportamento das pessoas, e não de como deveriam se comportar. Infelizmente, a ideia maquiavélica de realidade era a política da cidade-estado de Florença num dos períodos mais turbulentos e amorais da história da Itália. Daí o permanente pessimismo e niilismo de sua abordagem. Ainda a obra aborda as qualidades necessárias para o comportamento de um príncipe, ressaltando a virtude, no sentido de força, poder, potência, expressando a ousadia exigida para aproveitar o momento oportuno e ir até o fim sem fraquejar. O conceito de virtude relaciona-se com a fortuna, a sorte e a ocasione, a oportunidade. Para Maquiavel, controlamos apenas metade do nosso destino. O restante está nas mãos da fortuna. Um grande príncipe é aquele que sabe aproveitar a ocasione, a oportunidade, da fortuna, sorte, situações inusitadas ou benéficas, devido ao seu alto grau de virtude, potência, visão e poder. Ressalta-se, contudo, que a leitura deve visualizar a quem se dirige a obra, aquela categoria rara de pessoas em circunstâncias específicas. A biografia do escritor e as dificuldades que permeavam a Itália na época, sob pena de se desvirtuar seus ideais. É também possível, partindo de uma análise crítica, defender que Nicolau desejava com tanto ardor a unificação da Itália e a manutenção do poder por um único governante, pois dessa forma, se fosse novamente nomeado algum cargo público, não viria a ser vergonhosamente destituído, tal qual o príncipe com os súditos. Maquiavel certamente saberia como se manter necessário na corte. Resumo das principais ideias. Maquiavel concebia a ideia da existência de leis históricas universais, o que levou a citar ricos exemplos e incidentes históricos em suas obras, de modo a demonstrar repetição reiterada de eventos. Para ele, deve-se enxergar a política como de fato ela é, realidade, e não como deveria ser, utopia. Por isso, criticava extensivamente filósofos políticos que criavam um mundo perfeito e inatingível, estados imaginários, em vez de tornar possível suas ideias no mundo real. Somente um país forte e unificado conseguiria resistir ao poder estrangeiro, e isso seria consequência de um príncipe que fizesse uso eficaz da virtude. Política deve se dissociar da moralidade e ética, a fim de, destituída de paixões, atingir a máxima efetividade possível, o que para Maquiavel equivale à manutenção do poder. Os fins justificam os meios. Frase atribuída a Maquiavel que mais se resume a seus pensamentos. O fim seria a manutenção do poder do príncipe sobre o Estado. O objetivo da política seria, portanto, manter a estabilidade social e do governo a todo custo. Maquiavel defendia que, para salvar o Estado, um governante deveria saber não ser bom, mentindo ou parecendo piedoso, se a situação exigisse, de modo a manter a segurança e o bem-estar de seu povo. Importância para a filosofia.
Exame acerca da legitimação do poder no território político. Nítida separação entre política e ética, constituindo uma reviravolta da perspectiva clássica da filosofia política grega. Entre outras palavras, Maquiavel baseou-se em fatos, e não em princípios pré-concebidos sobre o que seria uma forma de política ideal, intitulado por isso como pai das ciências políticas. Em sua obra O Príncipe, expressa-se o desenvolvimento dos estados nacionais, a dessacralização do político, em contraponto à Idade Média, na qual houve a absorção da filosofia pela teologia cristã. A independência do poder temporal em relação ao poder religioso e a primazia do Estado frente à religião. Maquiavel contribuiu para a formação do absolutismo, pois apesar de sua escolha pela república em sua cidade de Florença, desolada pela impetuosidade dos Médici, desenvolveu sua teoria sobre o principado. Ao defender a unidade italiana, esse intelectual pregou a construção de um Estado laico, dirigido por um príncipe único, dotado de inteligência e inflexível na direção dos negócios públicos. Importância para o direito. Contextualização na obra O Príncipe, do conceito do que é Estado. A concentração do poder monárquico possibilitou o aparecimento de uma justiça do rei. O direito regional, assim, pode ser unificado conforme surgiam as cortes de justiça diretamente ligadas ao poder real. Do conjunto de costumes elaborados desde o início da Idade Média, a justiça tornou-se gradativamente um direito escrito, resultante de um trabalho meticuloso dos funcionários da corte sob o jugo do monarca. Como bem disse Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel, fingindo dar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo. O pensamento de Nicolau em O Príncipe, devido ao espanto que causou, atravessou gerações, sendo considerado uma obra atemporal. Possibilitou, assim, o estudo sobre prisma da política atual, onde formas de governo, até certo ponto, são diferentes, mas os discursos, as atitudes e objetivos dos governantes são em sua maioria parecidos, tendo esses fatos impacto direto no campo do direito. Frases e trechos de pensamento. Faça aos outros o que eles fariam a você, mas faça primeiro e seja definitivo. Frase concebida após Maquiavel presenciar a conspiração da alta burguesia a Lourenço de Médici, o Magnífico, da qual este saiu vitorioso. Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. O homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. Governar é fazer acreditar. Considerações finais. Conforme exposto, o italiano Nicolau Maquiavel foi um pensador relevante para os campos da filosofia e do direito, cujo pensamento político original e realista impactou a análise da sociedade moderna. O estudo histórico nos ajuda a desenvolver um pensamento crítico e a observar como se desenrolou a construção de determinada teoria, de modo a defendê-la, corrigi-la, afastá-la e, por que não, substituí-la por ideais condizentes com a nossa realidade atual. Fique conosco, pois conhecimento é poder. Até o próximo vídeo.